Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook, todos muito bem-vindos aqui no Instagram. É uma honra fazer a última live do ano, nosso ano de 2020, que está acabando. Um ano pesado, um ano que não foi fácil para ninguém. Se alguém disser que o ano foi simples e passou ileso a ele, olha, eu vou dar os parabéns, porque realmente todo mundo aí foi acometido de alguma forma, seja pela questão de estar em quarentena por algum momento, seja pela questão de ter algum familiar acometido aí pela pandemia, ou pela questão profissional, né? Então, muitos e muitos perderam emprego, muitas empresas fecharam as portas e não foi fácil, né? Tenho certeza, quem puder dar o relato aqui, se foi ou não simples e tranquilo passar por esse ano, eu tenho certeza aí que a gente vai ter um feedback meio que consenso. Então, dando as boas-vindas aqui para o Jorge, para a Paula, para a Bela. Quem mais aqui? Monanelli, que entrou agora no nosso curso de consultores. Quem mais aqui? Tem bastante gente. Priscila Diniz, Richard, Rogério, professora Maria do Carmo, sejam todos muito, muito bem-vindos. Essa é a última live do ano de 2020, uma live onde a gente vai fazer uma retrospectiva, tipo do Fantástico, para contar para vocês tudo que a gente fez, tudo que foi barreira, obstáculo, ou aquilo que a gente conseguiu superar e fazer melhor. Aline, oi! Monanelli falando que foi bem estressante, mandando coração. Desafiador, o Jorge falando aqui, 2020 ficou para a história. E a questão é que assim, 2021 parece que vai ter um repeteco, pelo menos no sentido da pandemia, daquilo que foi 2020, ou um pouquinho pior, se a gente não se cuidar. Acho que a grande questão é que a gente aprendeu a manejar a doença até certo ponto, pelo menos aí a gente aprendeu que não funciona. Já é uma coisa importante. Então, as cloroquinas, hidroxicloroquinas e outros tratamentos que surgiram assim avassaladoramente, a gente viu que não é bem assim, né? Que a gente precisa sim fazer pesquisa clínica, a gente precisa ter um consenso daquilo que funciona, porque isso é segurança do paciente. Não adianta a gente forçar uma situação assim, como essa mesma lógica tem que servir agora para as vacinas, né? A gente tem que ter a garantia de que as vacinas são seguras e que a população vai estar efetivamente em segurança tomando essas medicações. Juliana, seja bem-vinda. Negócios Digitais, seja bem-vindo. Val, Carla, Juraciara, todos muito bem-vindos para nossa última live. Bom, como eu falei, não foi um ano fácil. Vou puxar aqui algumas retrospectivas de uma pesquisa que foi feita com alguns milhares de profissionais de saúde que estão na linha de frente nos Estados Unidos, tá? Aí no Brasil eu não sei se a gente teve alguma grande pesquisa aí de impacto, mas eu procurei e não achei nada, apenas pequenas pesquisas. Então, essa pesquisa aqui avaliou, acho que 10.119 profissionais, entrevistou, esses profissionais de saúde que estavam na linha de frente. Olha só que interessante e preocupante os dados que eles conseguiram abordar. 93% desses profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas também médicos, farmacêuticos, psicólogos, enfim, todos os que estavam na linha de frente, 93% estavam experimentando uma situação de estresse muito grande, né, que era diferenciada daquele estresse usual que eles já vinham sofrendo antes da pandemia. 86% ansiedade, 77% com sintomas de frustração, 76% reportaram exaustão e burnout. Gente, isso é muito sério, porque a gente está falando de profissionais que estão lidando com a segurança desse paciente, estão lidando com a sua própria segurança, até no sentido de se proteger contra o vírus, e eles estão em burnout, eles estão no limite daquilo que é aceitável psicologicamente, falando-se de uma situação onde o manejo das questões comportamentais é tão importante quanto numa situação de pandemia, que é um cenário, para muitos, um cenário de guerra, né? Claro que quando a gente fala de instituições de saúde como
uma clínica de vacina, uma câmara hiperbárica. Algumas dessas hoje sofrem, ao contrário, elas sofrem com uma demanda diminuída de pacientes. Agora, se a gente for falar de hospitais, laboratórios, diagnóstico por imagem, entre outros, a gente está numa situação de falta de leitos, falta de vagas, excesso de trabalho, cargas de trabalho estendidas e assim por diante. Então, é muito preocupante. Se alguém quiser dar algum feedback de como tá isso no hospital de vocês, como tá isso na instituição de vocês, como é que estão seus colegas, como é que tá a questão da infecção, né, em profissionais de saúde, vocês estão tendo muitos afastamentos, tiveram algum caso de óbito ou algum caso de, enfim, uma resposta, né, grave à doença. Então é importante a gente conversar aqui para a gente trocar figurinhas e ver o que a gente pode entender, até de programas aí que o RH possa ter feito para ajudar esses profissionais. Ainda continuando essa pesquisa, mais de 3/4 dos trabalhadores, então aí 75%, disseram que estão muito preocupados em contaminar as crianças que estão nas suas casas, né? Então levar o vírus para casa, e 47% estavam preocupados em levar isso para os membros adultos da sua família. Então, pais, avós, tios, esposos e assim por diante. Os que têm crianças, metade, 50%, reportaram uma preocupação importante com a ausência agora de qualidade de vida, de tempo de qualidade de vida com essas crianças, né? Então, eles estão mais afastados dessas crianças. Que mais aqui? 70% experimentando problemas de sono, né? Então ou não conseguem dormir, ou estão extremamente sonolentos o tempo todo, o que é extremamente preocupante para quem está lidando com pacientes, para quem está lidando com cuidados críticos, para quem está lidando com, enfim, né, situações aí em que os fatores humanos não podem impactar, porque é vida e morte nas mãos, né? O que mais que a gente tem aqui? 57% reclamou de mudanças no apetite, então, ou uma ansiedade muito grande, uma compulsão alimentar que não existia antes, ou até uma ausência total de vontade de comer, tá? Fadiga, 52%. O que mais aqui? Para fechar a pesquisa, 39% disseram que eles não estão tendo suporte emocional adequado. Então, assim, gente, 40% vai arredondando. Isso quer dizer que de cada 10 profissionais que estão passando por esse cenário de guerra, 4 deles não têm nenhum suporte. 4 deles vão buscar esse suporte no RH das suas empresas, vão buscar esse suporte junto aos seus líderes, coordenadores, gerentes, e não encontram esse suporte. Então, para a gente ficar aí antenado, se isso não é uma situação que está acontecendo na nossa organização e que a gente pode mudar. Isso é algo que a gente efetivamente pode estabelecer aí programas, pedir ajuda psicológica ou grupos, né, para a gente poder minimamente discutir as questões, colocar um pouquinho para fora. Isso faz bem e faz a diferença aí para muitos deles. E as enfermeiras, né, os enfermeiros foram aqueles que se sentiram com menor suporte emocional, 45% deles. Então, é quem está na linha de frente, é quem está mais acometido e é quem está mais exposto ao vírus, inevitavelmente, né? Quem passa mais tempo com o profissional de saúde são os enfermeiros técnicos de enfermagem. Então, gente, é uma situação ainda desesperadora, é uma situação em que a gente não vê luz no fim do túnel, né? A gente não sabe ainda se a gente vai ter uma melhora, se isso vai, enfim, né, ter um fim. A Monanelli falou aqui, logo no início da pandemia, perdemos um colega de equipe. Puxa, meus sentimentos, Mona. E depois disso não tem sido fácil manter o ânimo da equipe. Esse é uma outra questão, né? Se uma pessoa da equipe é acometida, seja por óbito, ou seja por um agravamento, né, ou até sequelas da doença, toda a equipe fica acometida, né? É difícil a gente continuar o serviço, a entrega desse serviço, dessa assistência, de uma maneira plena, de uma maneira tranquila, porque agora é uma percepção de risco um pouco mais apurada, né? Então a gente tem que, assim como a gente falava, né, antes da pandemia, da questão das segundas vítimas e todo o suporte psicológico que a gente precisa ter quando o profissional
executa um evento adverso, a mesma coisa é nesse caso, né? Então, que suporte emocional a gente está dando para esses profissionais, né? Então, eu acho que como a OMS, na Organização Mundial de Saúde, preconizou que 2020 era o ano dos trabalhadores de saúde, a gente tem que honrar essa discussão, a gente tem que honrar essa designação mundial desse valor que a gente tem que entregar para eles, porque ninguém mais está sofrendo tanto como profissional, como os profissionais de saúde. Então, vamos repensar e verificar o que a gente pode fazer. E aí a gente fez uma retrospectiva aqui de tudo o que aconteceu no IBS, né? Vocês muitas vezes não têm contato direto com os bastidores. A gente também passou por muitos perrengues, né? No sentido de que quando a pandemia começou, todos os negócios do mundo sofreram baques, né? A gente não sabia quanto tempo essa pandemia ia durar. Vários clientes nossos, né, começaram a passar por situações de dúvida, situações financeiras, de não saber se iam manter as portas abertas ou não. Então, obviamente, a gente também ficou balançado e a gente precisou se reestruturar, né? Então, a gente criou um comitê de crise, a gente tinha reuniões semanais, não só reuniões internas com o nosso conselho, reuniões que ainda continuam, acreditem nisso, agora quase um ano depois, e também reuniões junto à ONA, né? A ONA também criou um comitê de crise que atuou ali nos primeiros meses da pandemia. Então, muitas das decisões que hoje rolam aí no mundo da acreditação brasileira, como visitas remotas, foram decisões que esse conselho tomou, né? E muitos deles com a luta ferrenha aí do IBS, no sentido de entender o contexto dos clientes, entender que não dava para fazer visita presencial naquele momento, e a gente lutou e a gente conseguiu aí algumas vitórias em nome de vocês, que bom. Não só em nome de vocês clientes, mas em nome de vocês avaliadores, né? Muitos avaliadores estão nos assistindo aqui hoje e a gente sempre, né, privilegiando a segurança e só fazendo as visitas presenciais daquilo que é inevitável, né? Como as visitas de certificação que ainda, né, não, a primeira certificação que ainda são necessárias no sentido presencial. Bom, um dos principais pontos que a gente mexeu no ano de 2020 foi a criação do Grupo IBS. Não sei se vocês sabem, mas o IBS foi a primeira empresa, né, a primeira empresa focada em acreditação que foi criada. Depois a gente criou o IBS Knowledge in Healthcare, que era a empresa focada em cursos EAD, pioneiríssimo aí em cursos de gestão em saúde e cursos de acreditação. Depois a gente criou o IBS International, que foi quando a gente trouxe a AXA para o Brasil em 2017. E a última empresa criada no grupo foi a B-Solutions, que é uma empresa de soluções, é uma empresa que realiza implementação de planejamento estratégico, projetos de design thinking, lean healthcare, enfim, um monte de coisas bacanas que estão não necessariamente ligadas ao conceito de acreditação. São tópicos que são dores dos nossos clientes e que a gente tem também os acompanhamentos educacionais, né, que ensinam as instituições a fazer certo de uma maneira educativa, de uma maneira diferenciada daquilo que são as consultorias do mercado. Não é consultoria, é um acompanhamento educativo. O foco é a educação para a criação própria da organização. Então, é um conceito realmente diferenciado que a gente criou. Então, o Grupo IBS foi a nossa última entrega para o mercado. Então, a gente uniu as 4 empresas, uniu esses saberes, definiu uma missão única, definiu um planejamento estratégico único, onde todas elas têm uma grande missão de agregar valor para o paciente, né? Para o paciente não, agregar valor para o sistema de saúde. Paciente, claro, é o ponto focal e final, mas agregar valor para as organizações, agregar valor para os profissionais, agregar valor para o mercado como um todo, e o paciente, obviamente, sendo o finalístico desse processo. Como todas as empresas, a gente repensou a maneira presencial de trabalhar, então a gente estruturou o home office. Hoje, praticamente aí
99% dos nossos funcionários estão em suas casas, trabalhando de forma segura, trabalhando sem enfrentar transporte público, sem enfrentar a exposição, né, à pandemia. Então, essa foi uma característica marcante. A gente ainda continua em home office, a gente tem um escritório ainda, mais que é usado de vez em quando apenas para situações necessárias. A gente criou uma área de inovação dentro do grupo IBS. Então, hoje a gente teve como resultado disso, por exemplo, a certificação COVID-Free, né, que é uma certificação que entrou já imediatamente assim que a pandemia se identificou. Então, a gente estrategicamente entendeu que isso seria um valor agregado para o mercado, e a gente teve aí alguns meses de criação da certificação, que hoje certifica não só a área de saúde, mas supermercados, escolas, escritórios, academias, enfim, uma gama enorme de serviços certificados que a gente agregou, entregou esse valor para o mercado. Hoje, né, a gente aumentou o conteúdo gerado, né? Então sempre nessa linha de agregar valor, que é uma linha, apesar disso não ser uma missão oficial, né, desde o início do IBS em 2012, a gente sempre focou em agregar valor, a gente sempre focou em agregar educação, informação científica de qualidade, informação científica baseada em evidências, né? Vocês sabem o quanto a gente produziu aí de white papers, e-books, infográficos. O que mais, gente? O tempo todo, todo santo dia, a gente tem uma notícia no nosso site. Não sei se vocês já perceberam que esse conteúdo é diário, sempre rico em informações atuais, notícias atuais da Anvisa, Ministério da Saúde, notícias internacionais. O tempo todo a gente está antenado para fazer com que vocês estejam cientes do que está acontecendo e levem essas informações para o dia a dia de vocês e para os colegas de vocês e organizações. Isso é muito importante, manter-se antenado e em comunicação com notícias de qualidade é mandatório para o profissional de saúde, mandatório, porque a gente sabe o quanto as informações fake, falsas e de nenhuma qualidade rolam por aí. Então a gente faz esse trabalho para vocês de filtrar aquilo que é essencial vocês saberem. Os nossos cursos, né, sempre cursos com materiais complementares, o curso de consultores aí com mais de 250 materiais complementares para ajudar o consultor a estudar e entrar nesse mercado preparado. A gente implementou, né, pioneiramente aí os cursos com transmissão ao vivo. Assim que a pandemia chegou, a gente já decidiu fechar os cursos em hotéis, que era a nossa bandeira, né? E fomos aí os primeiros a implementar os cursos online ao vivo no nosso mercado. Então, bem bacana. E para 2021 a gente está renovando totalmente o design desses cursos. Vocês vão ter um perfil de dinâmicas, exercícios e atividades que vocês não vão nem se lembrar que vocês estão no ambiente online, tá? Então, muita coisa legal vem por aí. E lembrando que o primeiro curso acontece em janeiro. Todos os cursos de 2021, gente, isso é muito bacana. Todos eles são inéditos, temas totalmente inéditos que vocês ainda não viram. Então, quem já fez os cursos básicos do IBS, indicadores, mapeamento de processos, ferramentas da qualidade, auditoria interna, tudo isso a gente já entendeu como básico. Agora vamos para o Step 2, o Level 2, para a gente efetivamente agora falar de cuidado centrado, falar de experiência do paciente, falar de populações especiais, falar de gestão clínica, enfim, um monte de temas que estão pipocando aqui na Austrália, no mundo, e que a gente no Brasil precisa se alinhar. Primeiro tema vai ser LGBT, então como a gente pode prestar uma assistência de qualidade, com segurança e com humanização para gays, lésbicas, transexuais e toda a lista de populações especiais que não se enquadram no gênero heterossexual, tá? Então a gente tem muito a aprender com isso. Os nossos hospitais, as nossas clínicas, os nossos laboratórios não sabem atender esse paciente. Muitos deixam de, deixam de frequentar os ambientes de assistência à saúde por vergonha, por se sentirem subestimados, por se sentirem agredidos verbalmente,
não compreendidos. Então eu tenho o meu nome social, eu tenho o meu nome de nascença, como que essa organização aceita isso no sentido também de manter segurança do paciente, né? Temos aí protocolos de identificação do paciente. Então tem um monte de coisa pra gente aprender, gente, é imperdível. Primeira vez que a gente vai fazer um curso sobre isso, e é um assunto que aqui na Austrália é muito amadurecido, é muito parte do dia a dia dos hospitais falar em ter um fluxo diferenciado para a população LGBTQIA+. Aí vocês vão aprender o que é cada uma das letrinhas dessa sigla, tá bom? Então não percam aí em janeiro, a gente vai ter esse curso. O que mais que a gente tem para falar aqui? A gente fez pela primeira vez, né? Além da Black Friday, a gente fez a Cyber Monday. Então a gente ofereceu ao nosso público mais chances de fazer os nossos cursos de maneira aí com custo bem baixinho, né? Então foi bacana que a gente estendeu isso para muita gente. A gente logo no começo da pandemia fez 2 fóruns online, que foi o primeiro e o segundo Fórum Nacional de Enfrentamento da Pandemia de Coronavírus. Foi um sucesso, trouxemos aí players super importantes, inclusive o Dr. Jean Gorintian, que hoje é o nosso secretário de saúde de São Paulo e é membro do Comitê de Acreditação de Certificação do IBS, tá? Desde 2012 ele tá com a gente no IBS e pra gente é uma honra que ele tenha sido escolhido para ser o secretário de saúde de São Paulo. Então, parabéns aí pro Dr. Jean. O que mais que a gente teve? A gente atuou, né, com Covid-Free em mercados fora da área de saúde. Lançamos PPO de atendimento obstétrico. A última PPO que a gente tinha lançado era de oftalmologia. E esse ano a gente lançou uma de atendimento obstétrico, entendendo que a gente ainda tem muitos incidentes, muitos eventos adversos graves e com óbitos relacionados à mãe ou ao bebê, na má assistência prestada em obstetrícia, né? Então a gente tem muito a percorrer nesse fluxo obstétrico. Oiê! Tem gente dando oi, Ana Cláudia. Então, o PPO de atendimento obstétrico é necessário para os hospitais que realizam parto. Todas as PPOs, lembrando que são as práticas padrão ouro, estão gratuitas para serem feitas o download no site do IBS, tá bom? www.ibs.med.br. O que mais aqui, gente? Tem um monte de coisa. Além do Dr. Jean, que se elegeu, que foi chamado, né, convidado para ser secretário, o Dr. César Eduardo Fernandes, que também é membro do nosso comitê de certificação do IBS desde 2012, também foi eleito presidente da AMB, Associação Médica Brasileira. Então, para a gente, foi assim extremamente honroso ter essas duas personalidades sendo reconhecidas pelo trabalho diferenciado, de altíssimo nível de qualidade que eles prestam no mercado, na sociedade de saúde do Brasil. Então, parabéns também, Dr. César Eduardo Fernandes, parabéns à AMV, tenho certeza que muitas transformações vão ocorrer aí nesse próximo mandato. Abrimos 2 processos seletivos para avaliadores, então hoje o nosso número de avaliadores cresceu bastante, até porque o nosso número de certificações cresceu, porque a gente também trouxe a certificação COVID-Free, né? AXA crescendo, graças a Deus, a AXA International, que é a acreditação europeia, sendo compreendida aí como altamente diferencial no mercado. Então, as organizações já entenderam que, né, pelo fato dela ter uma certificação tripla pela ISCO, organização, manuais, treinamentos de avaliadores, isso fez com que a AXA efetivamente se destacasse e a gente precisasse trazer mais avaliadores. E o mais legal, gente, que eu vou adiantar aqui para vocês, que ninguém tá sabendo ainda, é que no comecinho, no primeiro semestre de 2021, a gente vai fazer um curso, pela primeira vez, um curso de formação de avaliadores da AXA. Aberto para o público. Vão ser pouquíssimas vagas, porque a gente tem aí que seguir os direcionamentos da própria AXA, eles não abrem turmas grandes. Então, a gente vai abrir isso. Quando abrir, gente, vocês que estão aqui, que são privilegiados de ter essa informação, corram para fazer o curso, porque vale a pena e a gente está crescendo nesse mercado internacional. A gente teve projeto Mentor, né? A gente criou novos avaliadores líderes, então líderes que saem agora no mercado e agregam valor às organizações, lideram as visitas
visitas não, né, que a gente não faz visita quase, as avaliações online, também presenciais. A gente lapidou alguns produtos da B-Solutions, né, que faz parte do grupo IBS agora, por exemplo, o projeto de gestão estratégica, que é um produto, né, que a gente implementa a gestão estratégica, o planejamento estratégico, o acompanhamento estratégico nas organizações. Então, antes eram 5 módulos, a gente acrescentou mais 3 módulos, hoje são 8 módulos para ajudar as organizações a entenderem suas estratégias, a implementarem as mesmas ao longo aí do ano, ou mais que um ano. A gente foi pioneiríssimo, né? Primeiro serviço de engenharia clínica acreditado pela ONA, que foi a Orbis, cliente IBS mais uma vez. Então a gente deu todo o apoio, a gente efetivamente divulgou para os 4 cantos do país a importância da certificação de engenharia clínica. Então, Orbis, parabéns aí a todos. A gente teve o primeiro serviço de farmácia acreditado pela AXA. Então a AXA International aí tem uma gama enorme de serviços que são passíveis de acreditação, elegíveis de acreditação. Então, a primeira farmácia acreditada pela AXA aconteceu esse ano. O primeiro banco de células-tronco acreditado AXA no mundo foi no Brasil. Olha que coisa legal. Então, parabéns. O que mais aqui? Aumento do time de avaliadores, já falei para vocês. E a gente teve indiretamente, né, não necessariamente o IBS já faz parte do council da ISCO, né, então do conselho da ISCO. Então a gente tem aí 4 reuniões ao ano, onde a gente, junto com as principais organizações, né, instituições acreditadoras do mundo, a gente preconiza as principais decisões de acreditação. Então, metodologias a serem aprovadas ou não, o tipo de certificação que é atual, valores a serem cobrados, tudo isso é discutido nesse conselho e o IBS faz parte, eu sou representante. E a ONA foi eleita, porque para o board da ISCO tem uma eleição, a ONA foi eleita membro do board. Então, o doutor Fábio Gastal, que é membro da ONA, aí com todas as honras e também com os votos do IBS, foi eleito e a gente ficou muito feliz. Então o IBS aí, junto com a ONA, mais uma vez se destacando no mercado internacional. O que mais, gente? Nossa, foi tanta coisa, não parei de falar. Foram muitas conquistas, muitas perdas, né? Como a gente falou. A gente também teve um momento em que a gente ficou, né, sem saber o que fazer, em que a gente ficou se perguntando sobre a sustentabilidade dos nossos clientes. Então, será que eles vão conseguir sair dessa? Será que a gente vai manter, né, ativa a chama da acreditação e certificação no Brasil? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar por esse percalço. E, como eu disse, né, a gente aprendeu um pouco mais com a pandemia, a gente aprendeu que a gente vai ter que conviver com ela. E o próprio mercado econômico, político, financeiro teve que se adequar ao longo do tempo, né? Então isso é uma coisa interessante também. E é isso, gente. Acho que como finalização aqui, quem estiver interessado, entra aqui no link da bio do Instagram ou entra no nosso site www.ibs.med.br. No Facebook também tem um link para vocês baixarem PPOs, para vocês se inscreverem nos próximos cursos de 2021, vai ter muita novidade. A gente já tá, assim, com planejamento estratégico bombando de coisas novas que a gente vai lançar em 2021. Então, não são só os cursos inéditos, mas um monte de outras novidades, entregas que a gente faz para vocês, né? Então, a Vivian colocando aqui que ano desafiador, de muita ansiedade, de muito aprendizado. Aliás, parabéns para a Vivian, hoje é aniversário dela, a nossa diretora Vivian Gildice. Muitos parabéns aí. A Juliana colocando aqui no Instagram a descrição do nosso site. E acho que a nossa última mensagem de hoje é parabéns por terem conseguido passar por todos esses apuros de cabeça erguida. Ou quem não manteve a cabeça erguida, quem teve aí alguma queda, quem entrou em depressão, quem esteve triste por momentos, né, prolongados. Faz parte, gente, é totalmente entendível, é totalmente factível, né?
Todos nós passamos por momentos ruins e por momentos muito difíceis esse ano. Então não se culpem. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente vai passar por isso. E a vacina tá aí chegando, novidades vêm chegando cada vez mais tecnológicas, a gente aprendeu a lidar um pouco mais com a doença. E fica aí o nosso desejo de boas festas, se cuidem, cuidado com as aglomerações, tá? Usem máscara, distanciamento social, lavagem das mãos o tempo todo, tá? Se cuidem mesmo, porque a coisa aí no Brasil não tá simples, não tá fácil. E a gente não quer ver ninguém de vocês acometido aí pela doença, tá? Então agradeço ao meu time, tem muita gente aqui, a Tatiana, tem vários avaliadores aqui presentes hoje. Então agradeço ao time aí por todo o empenho da gente ter mantido acesa essa chama aí de cursos de acreditação, de todos os produtos que a gente entrega para o mercado. Agradeço a diretoria do IBS, agradeço ao conselho do IBS, agradeço a todos vocês que nos seguem, nos curtem, e enfim, e vibram junto com a gente por essa transformação, esse valor que a gente tem que entregar para o mercado de saúde, por levantar as bandeirinhas aí de segurança do paciente, de valorização do cuidado centrado e tudo mais que a gente está sempre comentando com vocês. Então, nosso muito obrigado coletivo em nome da equipe IBS, e a gente volta com mais lives em 2021. Por hora, vamos todos descansar, orar, né, por tudo que a gente passou, por toda a gratidão que a gente tem que entregar para o universo, por ter sobrevivido, por estarmos aqui lidando com tudo isso agora. E boas festas, bom ano novo, que 2021 seja efetivamente abençoado, diferenciado, apesar da gente ainda vai ter que conviver com a pandemia por um tempo, mas a gente já aprendeu a conviver com ela, a gente só tem que tomar precauções, não achar que a vitória tá ganha, né, que a batalha tá ganha. Então, assim, a pandemia continua aí, gente, as medidas preventivas têm que continuar, nada de se aglomerar nesse fim de ano, nada de participar de shows, cuidado, por favor, se protejam seus familiares, tá bom? Gratidão às nossas famílias e Deus, a Vivian colocando aqui, a Tatiana Lourenço, né, que conhece grande parte de vocês, que é a gerente de certificação do IBS, desejando boas festas, e eu também, em nome de todo o IBS, desejando ótimas festas e um ótimo 2021 para vocês. A gente volta em 2021. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. E muito obrigada aí pela companhia de vocês ao longo de todo esse ano. Um abraço.